Eu não tomo café, porque eu nunca tomei café, mas eu aceito o quê? Um chá? Um biscoito. É. A gente... Hã? Não, eu tô me controlando. Eu só tô fazendo bruxaria tipo uma vez por semana só. Deixa... Eu nunca tive vó. E eu queria dizer que vocês estão de parabéns nessa família, viu? Eu posso dar um beijo na avó? Ah, meu nariz não deixa. Sabe uma coisa que eu vi que eu achei mó legal? É o negócio da benção. Da benção, vó. Eu gostei disso aí. Só tem isso em família, não é? Por isso que eu quero ficar aqui agora. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira mais. E vocês estão de parabéns. Continuem assim, que os filhos de vocês vão ser pessoas bem-sucedidas na vida, tá? Gente, agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem uma família parecida com essa? Levanta o dedo. Não acredito que aqui no 61 tem famílias parecidas com essa. Tem? E quem tem uma família parecida com essa? Olha, quem tem uma família parecida com essa, tem que chegar em casa da escola, dar um beijo na mãe, no pai, na avó, em quem for. Com essa, tem que chegar em casa e dizer assim: mãe, tô tão triste, porque hoje eu vi uma família em que a mãe ajuda no dever, a avó ajuda, eu te amo tanto, me ajuda também, que aí vai tocar o coraçãozinho da mãe e do pai, e eles vão ajudar, tá bom? Vamos mudar as famílias. E as famílias mudaram e viveram felizes para sempre. Gostaram da história? Agora vocês vão ficar em pé na fila esperando o professor. Qual família que se parece mais com a minha? Mas sabia que eu fiquei de boca aberta de ver o que as crianças passam? Como é que é o dia a dia, a vida das crianças? Tem umas que sofrem, sabia? Aí a gente vai ver agora, tá? Prometo que eu vou assistir também. Era uma vez uma família que levava uma vida muito tumultuada. O pai e a mãe trabalhavam fora e quando amanhece nessa casa. Ei, tá na hora de acordar, rapaz. Eu vou perder o horário, você tem que ir pra escola, rapaz. Eu já falei todos os dias. Na escola, aquela professora tá enrolada comigo. Eu vou lá conversar com aquela professora direitinho, viu? Não preciso tomar dente, rapaz. Lá vocês tomam e viram. Tá com fome, lá tem lanche, rapaz. 9 horas tem lanche lá. Não precisa tomar os dentes. Por isso você vai falando? Os pais saíam para trabalhar e os filhos iam para a escola. Mas para a família de manhã. Eu tomo um banho e escova bem os dentes. Mãinha, manda escovar os dentes e cuidar bem dessas orelhas. Lavar essas orelhas.
escovar os dentes. Léo, você já tomou banho, meu filho? Antes, meu filho, vocês têm que lanchar antes de ir pro colégio. Vai tomar A gente pra vovó vai não ser filho. Aí você fica longe, deixa eu comer. Tchau, meu filho. Fica com Deus. Cuidado, tá? Cuidado no atropelamento, tá? Que a senhora tá muito velhinha. Não, vamos devagar. Vamos tudinho, deixa eu ver essas orelhas, lavar bem, foi? Tomar esses dentes, abre a boca. Então, antes, come, que amanhã tem que trabalhar. E olha, se comporta na escola, tá? Obedece a professora, porque a escola é a segunda casa. Tá bom? Direitinho, vamos tomar diversão. Abençoe, meu filho. Vai, amanhã. Para de jogar bolinha no colega, que o seu colega está trabalhando. Vamos lá, abre o caderno, a gente vai fazer um ditado. Josélia, cadê seu caderno, Josélia? Não quer nada. Minha mãe botou pra mim conjunto. Vamos começar a brincar. Cadê o caderno, Marcos? Todo dia você esquece. E o Marcos, você trouxe? Eu trouxe. Ah, então tá. Hoje era dia do livro de matemática e de ciências. Você trouxe? Para de fazer a dança das cadeiras, Josélia. Trouxe não. Ah, pra que serve aquele papel que a professora entregou pra você? Isso daquele do raio e do rei. Do livro. Era pra trazer cada dia o seu livro. Não sei não, professor. Vamos fazer o ditado? Vamos lá, vamos começar o ditado. Fala, escreve na mão. A festa na floresta. Josélia, solta o cabelo da Angélica, Josélia. Professora, floresta com G é? Floresta com G, Marcos. Você não prestou atenção em nada que eu te expliquei na hora da ortografia, Marcos? Prestei, professora. Você vai levar para pesquisar em casa no dicionário. Josélia, cadê o caderno? Minha mãe não come. Na escola, as crianças da escola, elas ficavam atrapalhando a aula. Não levavam material, ficavam mexendo com os colegas, desrespeitando os colegas, a professora. Já outras crianças, que a avó e a mãe eram mais dedicadas, elas faziam as tarefas todas, eram bem comportadas e por isso elas eram bem melhores, tinham um rendimento melhor. Agora, quando elas voltavam para casa, quando acabava a aula, veja só o que acontecia com a família em que os pais saíam assim atordoados, que levavam aquela vida tumultuada. Veja só o que essas crianças faziam quando chegavam em casa. O que será que está comigo? Eu acho que a mãe deixou comida na geladeira. Na geladeira? Mas será que deixou comida boa? Tem arroz. Ah não, arroz não. Não, Tem arroz não. frango. Ela pediu pra você esquentar no micro-ondas. Ah, então arroz não, frango. Eu tô com fome, maninho. Tá bom, peraí. Frango, vai querer arroz? Tem nojento, frango? Tá. Só tem arroz e frango. A mamãe não fez feijão, não fez salada. Peraí, deixa eu olhar aqui. Salada. Não, não é salada não. É só arroz e frango, vai ser o jeito. Ah não, ó. Tem um Nunca pouquinho de tem feijão aqui, tempo pra ó. fazer uma comida Tem feijão de gostosa. ontem. Mamãe tá sempre apressada, não faz comida pra gente direito. É só arroz. Tem nojento. Essa comida tá azeda. Mamãe deixou estragar.
chão. Assim. Tá tão ruim não. Mamãe já fez pior. Mamãe já fez pior. Uma feira do brigão. Um biscoito, já que você não quer? Um biscoito. Quem não? Peraí, olha só, peraí. Você nem experimentou o biscoito. Ó, quer saber? Ó. Eu vou brincar. Buscar aqui. Não. Vamos pra rua? Vamos pra rua. Vamos. Essa comida não presta. Nada presta. Peraí, deixa eu botar aqui. Tá, vou brincar. Depois eu esqueço. Tá, vamos na cafeteria. Vamos. Na cafeteria. Quando assim, para arrumar o almoço que já estava pronto, né? E que quase sempre não era aquela comida assim feita bem preparada, porque a mãe não tinha tempo, fazia correndo à noite para ir trabalhar, né? E os filhos só reclamavam. E quando terminava de almoçar, corria para a rua. Na rua ficava brigando, jogando pedra no telhado dos vizinhos, correndo, batendo nos cachorros que estavam pela rua. Eles aprontavam. Os vizinhos viviam reclamando dessas crianças. Mas na outra família, que tinha a avó que também trabalhava e a mãe que também trabalhava, veja o que as crianças faziam quando chegavam da escola. Olha que maravilha. Parece que tá... Eu fiquei só com dúvida naquela lá se tinha aquele S no final, mas aí depois eu pensei, no plural tinha o S. Sabe que tem um professor lá da escola que ele fala assim, tem criança que vai para a escola e tem criança que é estudante. Pois é, né? A professora também, eu já vi falar isso. O que será que ela quer dizer? Que vai para a escola e que é estudante. Se bem que a gente tem aqueles colegas lá, né? Que só vão mesmo para a escola, né? Eles estão lá todo dia, né? Perturbando a gente, né? Atrapalhando. Puxando meu cabelo, colocando coisa feia. Tá uma delícia. Eu adoro. Bom demais essa lasanha que a mamãe faz, né? Poxa, mamãe. Esse é o saudade da mamãe, a titia, né? Vamos assistir um pouco de televisão? Agora? Né? Depois do almoço, assim, né? Assistir um pouco, né? Assistir um pouco de televisão. Mamãe trabalhando, vovó também. Legal, né, esse desenho? Ah, é muito legal. Olha, fica de novo. Terminou. Fazer o dever de casa, né? Primeiro eu vou dar uma caixinha nessa louça, aí depois a gente vai lá para a Então tá bom, vamos organizar um pouquinho essa casa, né? organizar as coisas aqui para quando a mãe chegar, o serviço dela vai adiantar. Eu vou arrumar as camas aqui no quarto. Tudo bem, pode arrumar aqui a louça na cozinha. Tá certo. Agora vamos fazer nosso dever?
Aquele menino, ele sabe muito, né? Floresta com G. Tem condição um negócio desse? Eu vou dizer uma coisa. Parece que é de outro mundo, né? Essa outra família, quando chegava da escola, ia esquentar o almoço, que também já estava pronto, mas a avó e a mãe, eles, apesar de trabalharem e ficarem até tarde no serviço, quando eles chegavam, elas tinham o maior prazer em preparar aquele alimento gostoso, mesmo dormindo mais tarde, tendo que acordar cedo. E, além disso, ainda ajudava os filhos. E os filhos, quando chegavam da escola, arrumavam o almoço, depois iam ver um pouquinho de televisão para descansar um pouco, né? Quando terminava, ia ajudar as tarefas de casa, lavar uma louça, varrer o chão, arrumar as camas, que são tarefas que as crianças podem fazer. E eles faziam. E depois que eles almoçavam, que arrumavam a casa, assistiam televisão, eles iam fazer os deveres da escola, o que tinha feito. E isso ajudava muito, porque eles eram bem-sucedidos na escola. Agora veja o que acontece quando os pais dessa primeira família chegam em casa. Ai, meu Deus, que dia cansativo hoje, Filomena. Como é que foi seu dia, Filomena? Foi péssimo, tô estressada. E eu também. Eu não aguento mais ir para aquele trabalho também, Filomena. Quem manda me estudar? Essa casa, não acredito, José, que você não fez nada. Não foi, não. Filomena, ela vai fazer a comida, Filomena? Ah, meu Deus do céu, é trabalho o dia inteiro, tem que trabalhar à noite nessa casa, essa barriga. Que é, menino? Dá uma ajuda aqui no bebê. Uai, menino, você não tem professora, não? Eu tenho, mas eu não vou te dar. Não, isso aí não precisa fazer, não. Deixa pra amanhã mesmo. Mas amanhã, mas amanhã ela passa tudo no quadro. Não se preocupa, não. Passa não, pai. Passa, filho, porque sempre tem uns bonzinhos lá que copia tudinho direitinho. Pai! Ele não vai entender. Filomena, você tá vendo esses meninos aqui me perturbando enquanto eu tô lendo meu jornal, Filomena? O que você tá fazendo? Lanche, mamãe. Vai pra lá, menino. Vai marcar essa porra, deixa eu ler meu jornal. Quero ver se o Flamengo perdeu ontem. O dever é seu, o problema é seu. Vai pedir de novo, não quero saber de dever de casa não. Mãe, estou muito cansada. O que é que você está fazendo? Tô fazendo lanchinho. Que é, menino? Não, papai, você conseguiu uma pequena. Eu não preciso saber. Eu não sei, mas E eu achei que é unidade? espera aqui, vou lanchar. Que lanchar o quê? Quem ensina a fazer o dever? Mas esse aqui é mais fácil. Não faz essa comida pra mim. Não, quero fazer esse dever não, muito Por que difícil. esses meninos tanto reclamam aí, Filomena? Marcos não sabe fazer nada. E eu falei, isso hoje pra você, não? Não, vai tentar pra ela, que eu tenho não. Vou tentar pra ela, amanhã você tem. Ô, mãe, se eu reprovar, culpa é sua, tá? Culpa é sua. Os pais chegavam do serviço cansados e os filhos não tinham ajudado nada em casa. O pai ia ler jornal, a mãe ia preparar um lanche bem rapidinho, porque segundo ela estava muito cansada para preparar o jantar. E os filhos pedindo ajuda na escola. Alguém ajudou? Não. E sabe o que acontecia com essas crianças na escola? Eram reprovados. Eles tiravam só notas baixas. Mas veja o que acontecia com a outra
termina. Gente, que cansaço, meu Deus do céu. Cheguei, minha linda. Cheguei. Nossa, mas que cheirinho gostoso do mar. Casa arrumada. Oxê. Mas foi eu já. Tu ajudou, sua prima ajudou. Lavou o banheiro, lavou seus tênis. Sim. E a camiseta do colégio, sabe, só tem uma. Lavou. Então tá bom. Ah, vai ser bom demais. Ter um sobrinho e uma filha assim, anjo. Mãe vai fazer comida, tá? Eu já sei, mãe. Só tem uma dúvida. Você já fizeram, né? Já fez, só tem uma dúvida. Então vamos lá, porque isso é em primeiro lugar. Depois manhã você já adiantou mesmo. Manhã só esquenta lá e faz mais uma coisa gostosa pra vocês. É assim mesmo? É desse jeito? Nossa, mas que cabelo mais lindo! Que coisa linda, que letra bonita! Você tá de parabéns, meu sobrinho! Vamos ver você, filhinha! Colocou sim! Tô vendo que você tá prestando muita atenção! minha filha! Parabéns! Ô, Bela, que voinha tá chegando e ela tá muito cansada, já tá ó. A mãe vendeu muita balinha na rodoviária do plano hoje. Guarda o dinheiro. Eu não sei como os outros me passam pra cá. Cadê o povo? Deus abençoe. Tá cansada? Tô cansada, meu filho. Muito voinha, muito que eu vou fazer a sua comida. Bota escaldapé pra voinha, bota escaldapé pra voinha, bota minha filha. Voinha tadinha, morro de dó da senhora, voinha, mas a gente tem que trabalhar, né? Mas o dia isso acaba, porque nossos filhos são material. Nossos meninos estão estudando, vão aprender, daqui a pouco são doutor e vai ajudar a gente. Aí eu vou ficar de perna pro ar e a senhora também. E eu tenho o prazer de lhe abanar, tá, maninha? Com a rede, vou lhe abanar. Eu não sabe quem gosta de vocês hoje. A venda foi boa, Bolinha comprou um negócio barato. Mas vocês vão gostar? Agora nem tudo, uma banha gostosinha. Olha que linda! Chapeuzinho vermelho. Cachinho dourado, eu adoro essa história. É bom demais ler. A avó sabia, minha filha. A avó sabia, não sabia não, mas a avó trouxe. Mas amanhã vai ler pra você, tá? Titia vai ler pra você de noite. Mas sabe, boa, eu gosto mesmo dessa história que a senhora conta pra nós. Também. Ela é boa. Vocês vão querer ouvir história na hora de dormir? Essa história é bem boa, né? Oh, meu Deus, mas vocês querem ouvir a história agora? Ou vocês querem ouvir a história lá na frente? Ó, a senhora morava na roça e não podia estudar? Não podia não, meu filho. É porque lá na fazenda eu tinha que capinar, tinha que colher a broga pra comer, tinha que pegar milho, matar as cobras, tudo no pau. Até que veio meu pau agora. É bom que virou dois, né? Agora. Escute só, olha que eu tô ouvindo isso. Escute. A greve tá acabando, graças a Deus acabou. Obrigado, ter dó e pagar o dinheiro. Não pagou não, mas ainda vai. Minha filha, aumenta a boca sua, Deixa eu aumentar, porque olha, é muito importante a gente assistir e ouvir as notícias da televisão. Mesmo quando estou fazendo comida, eu gosto de ouvir, para me saber o que está acontecendo lá. Entendeu? Então vocês têm que escutar. Acabou, a greve acabou. Amanhã a aula está normal, tá? Tem coleguinha nossa lá que estava sem aula. A outra família, mesmo cansado do trabalho, quando chegava em casa, ia ajudar os filhos na tarefa escolar.
mesmo a avó não sabendo ler, mas ela contava histórias para as crianças dormirem, histórias da época em que ela vivia lá na roça, onde os seus pais contavam e os seus avós também. Então ela tinha muita história da infância e ela contava para as crianças. E a mãe, mesmo cansada, tendo que cuidar da janta, mas ela tinha um pouco mais de tempo, porque as crianças ajudavam ela em casa. Então ela ia ajudar nas tarefas, depois ia cuidar da janta, eles jantavam e iam ver um pouco o noticiário e dormir, né? E era uma família mesmo atarefada, mas que dava um pouco de atenção. Agora presta atenção, eu vou paralisar essa cena. E nas nossas viagens, eu fiquei assim, um pouco preocupada. Sabe, preocupada, eu estava contando que eu chorei, né? Eu chorei, foi muito. Porque minha mãe era desse modelinho ali, ó. Mas ela nem deixava a comida azedar, porque ela nem fazia. Eu comia, era miojo, minha amanhã, me depois de amanhã. Era só isso que eu comia. Será que é por isso que eu não aprendi a ler? A escrever? Ai, por que eu não estudei? Minha mãe não me ajudou, não. Ela não me acordava para ir para a escola, sabe? Aí eu chegava atrasada, a diretora mandava eu voltar. E aí eu estava sem uniforme. Todo dia meu uniforme estava lavando. Todo dia eu tinha que falar isso lá, que meu uniforme estava lavando. Mas eu nem achava minha blusa do uniforme. Uma blusa cheia de cocô no voo. Eu acho que é por isso que eu cresci assim, meio bruxa, meio mal, meio, sabe? Era desse jeito. Meu pai, esse aqui tá é bom, meu pai dava um cascudo na minha cabeça se eu chegasse perto. Era desse jeito, tudo bagunçado, todo mundo dormia amontoado, a casa era aquela caatinga de sujeira. Eu quero ser daquela família lá, ó. Tá vendo essa família lá? Eu quero ser daquela. Eu quero ser criança de novo. Eu quero viver daquele jeito. Eu não quero passar por essas coisas que eu passei, não. É por isso que eu sou assim hoje. Sabia? Se eu tivesse sido criada numa família dessa, hoje eu já tinha evoluído, hoje eu era mofada. Agora não, agora eu tenho que ficar sofrendo, estudando de noite, dormindo tarde, fazendo dever, correndo. Tenho que viver o que eu tinha que ter vivido quando eu era criança. Agora eu cresci, sei ler, agora que eu estou aprendendo. Será que foi culpa só minha? Foi culpa de quem também? Pois é. E vocês querem viver nessa primeira família ou na segunda? Ah, eu também quero. Mas como é que eu vou ser criança de novo? Né? Mostrar, já que... Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Apesar de vocês serem crianças, vocês podem sim chegar para a mãe e para o pai hoje e contar tudo que a gente viu aqui. O que você achou que é o certo? O que você achou que é o errado? O que precisa mudar na sua casa? Ou se a sua família já é igual a essa aqui, ó, você tem que chegar e elogiar. Mãe, hoje mostraram uma família lá que é igual a nossa. Que tem a mãe presente, que a mãe ajuda, né? Fábio, agora, o que eu faço? Eu quero ser dessa família. Eu entendo você, bruxinha, sabe por quê? Porque a minha família era parecida com essa. A minha mãe casou, que era uma fada, casou com um bruxo. E não deu certo, fada com bruxo não deu certo, eles se separaram. E aí minha mãe foi morar na casa da minha avó. E aí eu fui criada lá na casa da minha avó, mas era uma harmonia. Eu ajudava a minha avó em casa também, sabe? Eu me identifiquei muito com essa família. E por isso... Você mexeu em mim? Ei, vocês! Ei, vocês! Quem é você? Eu sou você amanhã. Eu falei pra você mexer na casa dela. Tá vendo? E me escutem. Vocês se esqueceram que vocês são uma família? Tem um pai, tu é o pai. Pai? O pai. Acho que era palhaço.
Ele é o filho. Olha como é certinho. Vocês acham que vocês estão vivendo direito? Muito bem, engraçado. Ela tá falando a verdade, mãe. Tá. Sabia que eles comeram feijão azedo hoje? Josélia, deixa a comida pronta na geladeira pra vocês. Mas a comida tá estragada. Sabe por que eu cresci desse jeito, bruxa? Porque eu vivi numa família igual a de vocês. E você pode tirar a bruxa? Só que eu tô mudando. E do jeito que vocês estão vivendo, vocês vão ser bruxos e bruxas pro resto da vida. Eu posso ser o Harry Potter? Não. Você vai ser aquele do navio. Viu? Chega, escreve, é? Mas eu e a fada vamos dar um prazo para vocês mudarem. Ou então a gente vai transformar vocês em sapos. 100 anos? Não. Vocês têm 5 minutos? Eu não gosto de mosca, não. Mas vai ter que se acostumar. Pode ser... Não pode. Beija-flor. Você não manda aqui. Não, eu só tô pedindo. Tá vendo que menino mal educado? Vocês já imaginaram se essa criatura crescer desse jeito vai virar uma professor Marcos? Vai? Vai apanhar, vai? Fada, o que a gente faz com essas criaturas estranhas? Pra começar, vocês poderiam abraçar os filhos, pedir desculpas a eles e prometer que vão me ajudar, né? Fiquei comovida agora, acho que vou chorar. Parabéns! Vocês podem começar assim. Os pais elogiando os filhos ajudando os pais, fazendo o dever de casa, obedecendo a professora. Vocês vão continuar assim agora, não vão? Vamos. Vou obedecer a professora, eu quero aprender. E nós vamos ficar observando vocês. Casa da Mas a minha mãe vai me ajudar, será? Sim, filha, eu tô muito arrependida. A partir de hoje